Oi gente, eu sou Humberto Goulart, eu falo aqui de Brasília, estou integrado à campanha Fala Comerciário. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Dados do Boletim Emprego em Pauta do Diese mostram que, ao contrário do que afirmavam os apoiadores da reforma trabalhista do governo de Michel Temer, o contrato intermitente não criou os milhões de empregos que estavam prometidos. Ao contrário, legalizou a precarização e a informalidade no mercado de trabalho. Essa análise não é minha, é do diretor técnico do Diese, o Clemente Gans Lúcio, numa entrevista que ele deu ao jornalista Glauco Faria da Rádio Brasil Atual. Aprovado por uma lei em 2017, o trabalho intermitente é um tipo de vínculo formal em que o trabalhador fica à disposição da empresa, aguardando, sem remuneração, ser chamado pelo empregador. De acordo com informações da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, analisadas pelo Diese, os contratos intermitentes representam 0,13% do estoque de empregos formais em 2018. O número é pequeno diante do total de admissões, mas foi crescendo e já chegou a 0,29% em 2019. O problema é que dos vínculos existentes nos últimos 2 anos, pelo menos 11% dos trabalhadores não foram convidados para nenhuma atividade, ou seja, esses trabalhadores não trabalharam e não receberam nada. Só em dezembro de 2018, por exemplo, 40% dos trabalhadores ativos fecharam todo o ano sem qualquer atividade. Olha o que disse o diretor do Diese, que o risco de não ter nenhuma atividade é muito grande e sem atividade o trabalhador não tem remuneração. No geral, em média, um trabalhador com vínculo intermitente leva 2 meses de vínculo sem remuneração para ter uma primeira chance, uma primeira chamada, uma demanda de trabalho. E na média, esse trabalho acaba girando em torno de apenas 3 meses. Nesse período em que o trabalhador está em atividade, a remuneração fica em torno de R$ 763, quase R$ 200 a menos que o valor do salário mínimo, que estava fixado na época em R$ 954. O que impede, por exemplo, do empregado contribuir para a Previdência, tornando a aposentadoria dele ainda mais distante do que já está hoje. E o Clemente Gans Lúcio foi ainda mais longe. Para ele, tudo isso mostra que os contratos intermitentes são contratos ultra flexíveis contra o trabalhador. E o exemplo claro de que nós legalizamos a precarização e, na prática, legalizou-se a informalidade. Essa modalidade prejudica ainda os postos de trabalho que têm remuneração mais baixa, que precisariam de maior formalização e, no caso dos trabalhadores, precisariam ter mais direitos. O boletim também aponta que 1 em cada 10 trabalhadores com esse tipo de contrato não teve nenhuma atividade laboral durante o ano. É um vínculo que conta para a estatística, mas que não gera nenhum tipo de rendimento para o trabalhador. E quando gera, é abaixo do salário mínimo para postos de baixa qualificação, baixa remuneração, e agora, com esse trabalho intermitente, tem uma remuneração ainda menor, mais flexível e muito mais insegura. Não deixe de acompanhar os nossos boletins, porque aqui o comerciário tem voz.